O nosso artigo 1º, parágrafo 1º, repito ele, colocou muito diretamente para a gente. Consideram-se atos de improbidade as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9º, 10 e 11. Está muito claro que, se não tiver tipificado na lei, não tem como você aplicar improbidade. Então, eu não posso dizer para você que exista rol exemplificativo de improbidade, porque não tem cabimento. Se eu falo para você que tem que estar tipificado, então não dá para dizer que o rol é exemplificativo, que senão você vai dar uma interpretação extensiva da lei e você vai tirar da tipificação. Então pode acontecer interpretação, hermenêutica, tal, beleza, mas no final das contas a conduta está prevista ali. O problema, e eu falei isso na live inclusive, é que olha o texto do artigo 9º. Tá? Isso aqui também se repete no artigo 10, por isso que eu não coloquei aqui. Constitui ato de improbidade, blá, 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 e ele fala aqui no final, e notadamente. E assim, quando o cara fala notadamente, ele tá dando destaque para aquilo. Então ele tá dizendo para você praticamente o seguinte, ó, especificamente nesses casos aqui, especialmente nesses casos aqui. Aí você vai no artigo 11 e ele fala, constitui ato de improbidade, blá, 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 caracterizado por uma das seguintes condutas. Resultado da ópera, o legislador se contradisse. Ou como diria um pessoal que eu conheço, se contradizeu no texto. Porque ele mesmo disse no começo que tem que ser conduta tipificada. E depois ele vem com notadamente. É a mesma coisa que você substituiu notadamente por além de outras, saca? Então, assim, é uma contradição absurda e, claro, a regra de conduta de aplicação da lei está nos artigos iniciais. Então, qual é a lógica? Mandamento do artigo 1º, parágrafo 1º, prevalece sobre o texto que a gente pode considerar errado do legislador. Porém, esse não é o entendimento que está acontecendo. E quando se fala em improbidade, o Tribunal de Justiça de São Paulo, inclusive dentro do próprio tribunal tem discussão, mas boa parte das turmas do TJ de São Paulo, do direito público, estão defendendo o que eu vou te explicar agora e que você vai usar na sua prova. Existem algumas turmas que defendem outro pensamento, só que a gente teve em fevereiro desse ano o STF, o ministro Alexandre de Moraes, que eu odeio do fundo do meu coração, por ser uma pessoa, né, muito ruim de coração. Um abraço pro ministro Alexandre de Moraes, está sempre assistindo minhas aulas e tá pouco se ferrando para mim também, né? Um abraço, querido. Você, o Gilmar Mendes, ó, podia, né? O ministro Alexandre de Moraes, ele tem uma decisão interessante em que ele mostrou que o STF entende pela aplicação do pensamento do texto que está na própria lei. Ou seja, deixa eu resumir a história. O que está prevalecendo hoje é o entendimento que sim, é um rol exemplificativo o artigo 9º. Como ele disse aqui notadamente, não importa se o começo do texto da lei diz que tem que estar tipificado, não importa. A tipificação ela pode servir como uma forma de você enquadrar outras condutas, até porque, convenhamos, é muito pesado você falar que uma lei tem que determinar todas as condutas de forma escrita que podem ser punidas. Seria muito rock and roll. A gente teria que ter um código penal, basicamente, aqui, né? Seria gigante também. Não, a gente tem 3 artigos com vários incisos, mas não é tão gigante quanto um código penal. Então, assim, imagina fazer a parte especial da LIA. Então, o entendimento é que tanto o artigo 9º quanto o 10, por mandamento do próprio caput dizendo notadamente, são, sim, róis exemplificativos. Eles não configuram um rol taxativo. Porém, o artigo 11, como ele fala, caracterizado por uma das seguintes condutas, mais do que nunca, ele é um rol taxativo, tá? Então isso aqui é uma mudança grande do pensamento que estava prevalecendo quando a lei saiu. A maioria dos doutrinadores considerados no Brasil, eles defendiam a ideia que tudo era taxativo. E por conta disso, até porque eu sou um trouxa, eu segui esse pensamento. Por quê? Porque eu me preocupo com o que vai cair na prova, não com o que o Dalmo vai convencer as pessoas. Só que acontece que esse entendimento foi rechaçado aí pelos grandes tribunais do Brasil. A gente tem no Rio, a gente tem em Minas, a gente tem no Rio Grande do Sul ainda não. Decisões já desse ponto, então infelizmente o pensamento meio que mudou, tá? Então, para ficar bem claro para a sua prova, sim, artigos 9º e 10 possuem um rol meramente exemplificativo e somente o artigo 11 é realmente um rol taxativo. O que significa isso, galera? Só para a gente contextualizar. Rol exemplificativo é que ele traz condutas
porque servem como exemplo, e se você encontrar uma conduta que não está na lei, mas que se aproxima de alguma daquelas ali, a gente consegue aplicar a lei também, porque é um exemplo. Agora, quando o rol é taxativo, é que ele se resolve por conta própria. Se não tiver ali, não tem como. Inclusive, várias ações de improbidade esse ano já estão sendo arquivadas, porque o Ministério Público estava acostumado a fazer isso. Que ele podia na lei anterior, né, no texto da lei anterior. No texto anterior da lei, cacete, vamos corrigir isso daí. No texto anterior da lei, permitia. Então hoje o MP chega... Por quê? Galera, não se esqueçam que o artigo 11 fala de princípios. E não tem nada mais amplo na face da Terra do que um princípio. Então, se você permitir realmente um rol exemplificativo nos princípios, o mundo acaba. Qualquer coisa vai atentar contra a moralidade, entendeu? E é o que o Ministério Público fazia, cara. O Ministério Público cuspia a ação de improbidade porque ele inventava. Isso aqui também confronta o princípio, isso aqui confronta o princípio. Então, hoje o entendimento é, amigão, se você quer propor uma ação de improbidade com base em atentar contra princípios da administração pública ou princípios do direito administrativo ou da minha avó, não importa, você vai ter que mostrar uma conduta que esteja exatamente configurada ali no artigo 11, senão, não é. Então, o artigo 11 hoje ganhou uma necessidade de ser um texto bem completinho, e eu não duvido que ele vá sofrer alterações ao longo do tempo com acréscimos de incisos com mais incidência do que acontecia no texto antigo, tá? Então, aguardem e confiem, mas esse artigo 11 tem um potencial muito grande de mudar pra cacete. Tá? Mas, claro, né, porra, vamos ser realistas, né? Eu não tô nem um pouco preocupado, se mudar a gente só vai ter que saber o que acrescentou e que se dane.